Faltavam 10 dias para o Natal. Cheguei mais cedo em casa e ouvi meu marido confessar à minha sogra que não me suportava mais e que queria se divorciar para casar com a amante. Minha sogra foi contra. Afinal, não queria perder a vida de luxo que eu proporcionava. Naquele momento, tudo dentro de mim desmoronou. Então fingi uma crise grave do meu pai, me afastei da casa para cuidar dele e usei cada dia para planejar a melhor ceia de Natal da vida da família deles. Fica comigo porque no meio da festa cheia de convidados, quando a TV da sala mudou de canal do nada, o choque tomou conta de todos. Se você me visse dirigindo pelas ruas de Atlanta há 5 anos, diria que eu era a mulher mais sortuda do mundo, e eu acreditava nisso. Eu sou Victoria Reynolds, e meu pai, Harold Schultz, construiu um império imobiliário tijolo por tijolo. Mas eu não queria um herdeiro mimado ao meu lado. Eu queria algo real. Conheci o Daniel em uma tarde de sol quando decidi trocar meu carro. Ele não era o dono da concessionária. Era o vendedor que me atendeu com um sorriso que parecia iluminar o showroom inteiro. Ele era simples e engraçado e não tentou me impressionar com sobrenomes ou contas bancárias. Pela primeira vez, alguém me olhava sem cifrões nos olhos. Ou assim eu pensava. Namoramos por 2 anos. Meu pai, com seu faro de tubarão, detestava o Daniel. Ele é liso demais, Victoria, ele dizia. Mas eu bati o pé. Eu estava apaixonada pela simplicidade dele e, principalmente, pela família dele. A mãe Genevieve me abraçava como se eu fosse a filha que ela nunca teve. O irmão, Kyle, era o típico rapaz azarado que só precisava de uma oportunidade. Eu me sentia em um comercial de margarina. Casei por amor. E por amor, eu abri as portas do meu mundo. Coloquei meu cunhado Kyle em um cargo de confiança na empresa do meu pai e pagava todas as despesas da Genevieve para que ela pudesse viver com conforto. Eu até incluí a Megan Carter, a melhor amiga de infância do Daniel, no meu círculo. A Megan era como uma irmã para ele. Os pais dela eram amigos de longa data da Genevieve. Ela estava em todos os nossos jantares, nos nossos feriados. Eu cheguei a consolar a Megan quando o marido dela pediu o divórcio há alguns meses. Eu era a personificação da generosidade. Tudo isso ruiu em uma terça-feira, faltando 10 dias para o Natal. Cheguei em casa mais cedo de uma reunião de condomínio. As luzes da árvore de Natal de 3 metros de altura estavam acesas na sala, mas o silêncio da casa foi quebrado por vozes vindas da biblioteca. Eu não aguento mais o cheiro do perfume dela, mãe. A voz do Daniel saiu com um desprezo que eu nunca tinha ouvido. A Victoria é tão previsível, tão certinha. Se eu tiver que ouvir mais uma história sobre as metas da empresa, eu juro que grito. Cale a boca e pense no seu bolso, Daniel. A voz de Genevieve era gélida. A gente sempre quis que você ficasse com a Megan, você sabe disso. Ela é o nosso tipo de gente. Mas a Megan não nasceu em berço de ouro. Ela não tem dinheiro. Se você se separar da Victoria agora, o que acontece com a minha casa? As contas? E o emprego do seu irmão? Eu não aguento mais, mãe. Daniel explodiu, andando de um lado para o outro na biblioteca. Ter que fingir que me importo com o Harold, ter que beijar a Victoria, está me matando. Eu quero a Megan. A Victoria é apenas uma conta bancária. Pois trate de manter essa conta bancária aberta, Genevieve retrucou. Aguente esse casamento, sorria para aquela loira de nariz empinado e finja que ela é o centro do seu universo. O dinheiro dela é o que nos mantém vivos. Ela se inclinou para a frente, com um olhar predatório. O Harold está velho. Se ele bater as botas agora, a Victoria não terá mais o apoio do pai e ficaria perdida, sem ninguém para orientá-la com as leis e o patrimônio. É a nossa chance. Aguente firme até lá, e então você dá o golpe final. Sem o pai, ela é um alvo fácil. Eu saí da casa sem ser vista. Minhas pernas tremiam, e eu precisei parar o carro no acostamento de uma rua escura para conseguir respirar. E eu chorei. Chorei por cada jantar que paguei, por cada favor que fiz, e pela traição da Megan, a mulher que eu chamei de amiga enquanto ela ia para a cama com meu marido. Quando as lágrimas secaram, sobrou apenas o aço. Dirigi até a casa do meu pai, Harold. Quando entrei no escritório dele e contei tudo, ele não fez cara de surpresa. Ele apenas suspirou e me serviu um uísque. Eu te avisei, Victoria, ele disse, mas sem sarcasmo. Ainda bem que você ouviu o velho aqui e aceitou aquele contrato pré-nupcial rigoroso que eu mandei vocês assinarem. Se ele te traiu, ele sai com o que entrou. Nada. Eu não quero só que ele saia, pai.
Eu disse, sentindo meu sangue ferver. Eu quero que eles paguem. Todos eles. Traçamos o plano ali mesmo. Liguei para o Daniel 10 minutos depois, fingindo uma voz embargada. Disse que meu pai tinha tido uma crise de pressão gravíssima e que eu precisava me mudar para a mansão dele por tempo indeterminado para cuidar dele. Fique o tempo que precisar, querida, Daniel disse, e eu quase pude ouvir o sorriso dele do outro lado. Vou orar pelo seu pai. Ele não ia orar. Ele era abrir um champanhe com a Megan e aproveitar com ela enquanto eu estivesse fora. Contratei o Thompson, o detetive preferido do meu pai. Em 4 dias, ele me enviou o que eu já sabia, mas ver as fotos foi diferente. Daniel entrando na casa da Megan todas as noites. O relatório de Thompson foi além. O divórcio da Megan não foi amigável. O ex-marido dela pegou os dois na cama. A cidade inteira sabia, menos a loira burra aqui. Para completar o circo, o RH da empresa me ligou. Kyle, o cunhado exemplar, estava desviando laptops e impressoras para vender em sites de usados. Ele achava que, por ser meu cunhado, as regras não se aplicavam a ele. Mandei o Thompson vigiar o Kyle também. Eu queria o dossiê completo da imundície. A ceia estava marcada, e eu mal podia esperar para servir o prato principal, a verdade. A sensação de observar a própria vida através de uma lente de câmera escondida é algo que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, exceto talvez para o Daniel. Ficar na mansão do meu pai, com o celular na mão, vendo meu marido se comportar como se eu já estivesse morta e enterrada, transformou qualquer resquício de pena que eu pudesse ter em puro gelo. O Thompson, meu detetive, não brincou em serviço. Ele espalhou câmeras com microfones de alta sensibilidade por toda a minha casa. Na quarta-feira, enquanto eu tomava um café amargo no escritório do meu pai, o alerta de movimento no meu quarto disparou. Eu abri o aplicativo, esperando ver o Daniel procurando algo nas minhas gavetas. O que eu vi foi muito pior. Lá estava Megan Carter. Ela entrou no meu quarto usando um dos meus roupões de seda, aquele que eu comprei em Paris e que o Daniel dizia que me deixava linda. Ela se jogou na minha cama, rindo, enquanto o Daniel abria uma garrafa do meu melhor champanhe. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? Megan perguntou, deslizando a mão pelo lençol que eu mesma escolhi. A Victoria? Daniel soltou uma gargalhada que ecoou pelo monitor, um som seco e desprovido de qualquer carinho. Ela está ocupada demais bancando a enfermeira do papai. Aquela mulher tem uma mania de salvadora que me dá náuseas. Ela é tão cega pela própria bondade que poderia me pegar na cama com você e pedir desculpas por ter entrado sem bater. Eu não aguento mais aquele jeito dela, Daniel. Megan continuou, sentando-se e tomando um gole longo do champanhe. Sempre tão impecável, tão correta. Ela me olha com aquela pena de pobre amiga divorciada, enquanto eu só penso no dia em que vou dar o lance final nessa casa. Quando é que você vai pedir o divórcio? Calma, Megan, a minha mãe tem razão, ele disse, sentando-se ao lado dela. O Harold está velho. Se ele bater as botas agora, o dinheiro da Victoria quadriplica. A gente só precisa aguentar mais um pouco. O Natal vai ser o nosso teste de paciência. Ela disse que comprou presentes caros. Vamos aproveitar o que a loira tem a oferecer antes de chutarmos a porta. Megan deu um sorriso de lado, mexendo no decote. Eu aguento a loira, mas não aguento ficar longe de você se estivermos na mesma casa. Já pensei nisso, Daniel respondeu, puxando-a para mais perto. Sempre que tem festa em casa, a Victoria faz questão de fazer sala para os convidados. Ela tenta ser uma boa anfitriã. Quando eles começarem a abrir os vinhos caros, a gente dá uma escapadinha. Vamos pro meu carro, lá no fundo do jardim. Ninguém vai notar. E a gente comemora o nosso Natal antecipado. No carro? Ela riu debochada. Que excitante. Vamos voltar a ser 2 universitários sem dinheiro para pagar um hotel. Eu assistia a tudo pela tela do celular, com os dentes cerrados. Ninguém vai notar, Daniel. Eu sussurrei para o quarto vazio na casa do meu pai. Pelo contrário, eu vou garantir que a cidade inteira note. Foi ali, vendo a audácia daqueles 2 planejando dar uma escapadinha debaixo do meu teto, que o plano perfeito tomou forma. Eu não ia apenas confrontá-los, eu ia transmitir o show. Liguei para o Thompson na mesma hora. Thompson, mude os planos. Eu não quero só as fotos, eu disse, sentindo o sangue pulsar com uma calma glacial. Eles vão para o carro durante a festa.
Quero que você configure o sistema de vídeo para transmitir o sinal da câmera do carro direto para a televisão de 75 polegadas da sala de estar. Se eles querem um espetáculo, eu vou dar a eles a maior plateia de Atlanta. No dia seguinte, o Thompson me trouxe os relatórios sobre o Kyle, o cunhado que eu, em um momento de fraqueza, chamei de irmão. Ele não estava apenas sumindo com equipamentos. O esquema era profissional. Ele criava ordens de compra falsas para computadores de última geração, recebia os produtos e os desviava para um receptador. Em 3 meses, ele tinha drenado cerca de $40 mil da empresa do meu pai. O que você quer que eu faça, Victoria? Meu pai perguntou, olhando os documentos com os olhos semicerrados. Eu posso mandar a polícia lá agora. Não, pai, eu respondi, cruzando as pernas e olhando para a janela. A polícia vai chegar, mas vai chegar na hora certa. O final de semana que antecedeu o Natal foi uma aula de teatro. Eu voltava para casa para pegar roupas, e encontrava a Genevieve na minha sala, agindo como se fosse a governanta da mansão. Oh, minha querida Victoria, ela dizia, vindo me abraçar com aquele perfume barato que ela achava que era chique. Como está o pobre Harold? Eu rezo por ele todas as noites, sabia? E não se preocupe com a ceia, eu e a Megan já estamos organizando tudo para não te sobrecarregar. Você faz tanto por nós. É o mínimo que podemos fazer. Você é maravilhosa, Genevieve, eu disse, forçando um sorriso que quase rasgou meu rosto. O que eu faria sem vocês? E a Megan, que anjo de pessoa. É tão bom ver que o Daniel tem uma amiga tão leal. Eu vi o olhar que ela trocou com o Daniel. Um olhar de superioridade. Eles achavam que eu era a maior idiota da Geórgia. Voltei para a mansão do meu pai e olhei para os presentes de Natal que eu tinha escondido no meu quarto. Eu tinha gasto $10 mil em mimos para eles. Um relógio Rolex para o Daniel, um colar de ouro para a Genevieve, um sistema de som profissional para o Kyle. Eles queriam o meu patrimônio? Pois teriam o Natal mais caro das suas vidas. Passei o resto da semana cuidando dos presentes. Devolvi cada centavo dos $10 mil em artigos de luxo originais. O gerente da joalheria ficou chocado quando pediu o estorno do colar da Genevieve, mas eu apenas sorri e disse que tinha encontrado algo mais adequado para a personalidade dela. Fui até um galpão no subúrbio, o tipo de lugar onde o ar cheira a borracha queimada e desespero. Lá, comprei o Rolex do Daniel, $20. O metal era tão leve que parecia papel alumínio, mas dentro da caixa original de veludo que eu já tinha guardado, ele parecia real o suficiente para um ganancioso não notar a diferença sob a luz das velas. Para a Genevieve, peguei um conjunto de pérolas de latão que deixariam o pescoço dela com uma mancha verde antes mesmo de servirem o peru. Já para o Kyle, meu cunhado prodígio, comprei um tablet de vitrine, daqueles que são apenas uma carcaça de plástico oca, sem placa ou processador, usada em lojas para decoração. Embrulhei aquela carcaça inútil com todo o capricho, sorrindo ao pensar que aquele pedaço de lixo eletrônico era o reflexo exato da contribuição dele para a empresa do meu pai. Eu estava comprando lixo para pessoas que eram lixo. Voltei para casa 2 dias antes da ceia de Natal. O Daniel me recebeu na porta com um beijo que cheirava a mentira. Como está o seu pai, meu amor? Ele perguntou, com aquela preocupação de roteiro de novela barata. O médico deu alguma esperança? Ele está lutando, Daniel, eu disse, acariciando o rosto dele enquanto imaginava o barulho que minha mão faria se eu o esbofeteasse ali mesmo. Mas ele insistiu que eu voltasse. Ele sabe o quanto a sua família depende de nós para terem um Natal digno. Você é um anjo, Victoria, ele respondeu, e eu juro que vi o brilho da ganância nos olhos dele quando ele olhou para as sacolas de compras que eu trazia. A véspera foi um exercício de paciência. Tive que aguentar a Genevieve circulando pela minha cozinha, dando ordens aos funcionários do buffet que eu paguei, agindo como se fosse a matriarca da dinastia. Ela me abraçava a cada 10 minutos, soltando frases como: "O que seria de nós sem a sua força, querida?" Eu apenas sorria, sabendo que a força dela acabaria assim que ela tentasse penhorar aquele colar de latão. O Thompson chegou com a equipe de serviço no dia 24, às 17 horas. Ele estava impecável no uniforme de garçom. Enquanto montava a mesa de som para a música de ambiente, ele me deu um sinal discreto. A conexão com a TV de 75 polegadas estava configurada. Um toque no controle remoto dele e a programação de filmes de Natal
seria substituída pelo reality show mais sórdido de Atlanta. Às 20 horas, a campainha tocou. A família de parasitas entrou com tudo. A Megan Carter estava logo atrás, usando um vestido vermelho que deixava pouco para a imaginação e sorrindo como se já soubesse qual quarto da casa seria o dela. Victoria, querida! Que bom que seu pai melhorou e você veio para a festa, Megan disse, me dando aquele beijo falso no rosto e já se servindo de uma taça do meu melhor vinho, como se fosse a anfitriã. O Daniel estava tão preocupado com você sozinha naquela mansão triste. Ainda bem que nós estamos aqui para animar a sua casa, não é? Eu não perderia por nada, Megan, eu respondi, olhando no fundo dos olhos dela enquanto ela se acomodava no meu sofá. O Natal é a época das revelações, não acha? E eu fiz questão de preparar algo muito especial para este ano. Você vai adorar a surpresa. Logo, os outros convidados começaram a chegar, preenchendo a sala com o som de saltos altos no mármore e conversas polidas. Meu pai, Harold, entrou com sua presença imponente, agindo como o doente que teve uma melhora milagrosa apenas para não perder a ceia da filha. O que fez Daniel e Genevieve trocarem olhares de frustração que eu fingi não ver. Vários colegas de trabalho do Daniel da concessionária também apareceram, curiosos para ver como vivia o vendedor de sucesso, além de alguns amigos em comum que, eu sabia, adorariam um bom escândalo. A casa estava cheia, vibrando com a energia de uma festa de elite. O Thompson circulava entre eles com uma bandeja de cristal, servindo canapés e garantindo que cada ângulo da sala estivesse sob o olhar das suas lentes ocultas. Eu observava Daniel circulando, dando tapinhas nas costas dos chefes e se gabando da nossa decoração, enquanto a Megan bebia o meu champanhe e agia como se fosse a co-anfitriã. Eles se achavam intocáveis no meio de tanta gente importante. Mal sabiam eles que eu tinha convidado cada uma daquelas pessoas para serem testemunhas do suicídio social deles. O jantar foi servido. O Daniel estava radiante, servindo vinhos de $200, os últimos que ele beberia na vida, e fazendo piadas sobre como o próximo ano seria o ano das grandes mudanças. Ele não fazia ideia do quanto estava certo. Eu olhei para cada um deles ao redor daquela mesa luxuosa. A sogra manipuladora, o cunhado ladrão, a amante traidora e o marido oportunista. Todos ali, comendo da minha comida e bebendo do meu vinho, enquanto planejavam me dar um golpe assim que meu pai fechasse os olhos. A sobremesa foi servida e o clima de expectativa pelos presentes tomou conta da sala. A sala de estar da minha casa parecia o cenário de um filme de luxo, mas para mim, era apenas uma arena onde eu estava prestes a soltar os leões. A iluminação indireta destacava os enfeites de cristal na árvore de Natal de 3 metros de altura, e o som de um quarteto de cordas tocando clássicos natalinos preenchia o ambiente. Os convidados, cerca de 30 pessoas, entre a elite imobiliária de Atlanta e os colegas invejosos do Daniel, circulavam com suas taças de cristal, rindo e comentando sobre a minha generosidade lendária. Eu estava no centro de tudo, usando um vestido de seda bordô, mantendo um sorriso que era, na verdade, uma lâmina afiada. Observei meu marido se aproximar de um grupo de diretores da concessionária onde ele trabalhava. Ele gesticulava com uma confiança que beirava a arrogância, falando sobre os novos projetos da nossa família. A Victoria e eu estamos pensando em expandir os investimentos para a costa, ele disse, passando o braço pela minha cintura com uma posse que me deu náuseas. O Harold tem nos dado total liberdade, não é, querida? Eu olhei para o meu pai, que estava do outro lado da sala conversando com o nosso advogado. Ele me deu um aceno quase imperceptível. Claro, Daniel, eu respondi, retirando o braço dele de mim com elegância para pegar uma taça de água. Liberdade é exatamente o que você terá em breve. Ele nem notou o tom gélido na minha voz. Estava ocupado demais piscando para a Megan, que estava encostada no aparador de mármore, bebendo champanhe como se estivesse em um bar de beira de estrada. A Genevieve, minha sogra, estava sentada na poltrona de veludo, exibindo um pescoço nu que ela claramente esperava ver adornado com diamantes em poucos minutos. Victoria, querida! Genevieve chamou, com aquela voz melosa que escondia o veneno. Não vamos deixar os convidados esperando. O Natal é sobre gratidão e presentes, não é? Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Era a hora. Eu respirei fundo e caminhei até a árvore de Natal. Senhoras e senhores, eu comecei,
e o silêncio se instalou imediatamente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Este ano foi revelador. Eu aprendi muito sobre lealdade, sobre família e sobre o valor real das coisas. Por isso, decidi que os presentes deste ano seriam inesquecíveis. Daniel se aproximou, esfregando as mãos com uma ganância que chegava a ser patética. Ele olhava para a caixa maior, que ele acreditava ser o dele. Só que não. Vamos começar pelo meu cunhado Kyle, eu disse, pegando uma caixa pesada e elegantemente embrulhada. Kyle, você tem sido uma peça fundamental na empresa do meu pai. Sua dedicação em movimentar o estoque é algo que não poderíamos deixar passar em branco. Kyle caminhou até o centro da sala com um sorriso vitorioso. Ele rasgou o papel de seda com a delicadeza de um animal. Quando abriu a caixa, o sorriso dele vacilou por um segundo ao ver o tablet. Uau! O novo modelo Pro? Ele perguntou, tentando manter a pose diante dos convidados. É um novo modelo exclusivo, Kyle. Eu respondi, mantendo a voz doce. Pesa quase nada, você nem vai sentir que está carregando. É perfeito para alguém com mão leve. Ele não percebeu que era apenas uma carcaça de plástico oca. Ele abraçou o lixo como se fosse um troféu, enquanto os convidados aplaudiam. Pobre coitado. Agora para a minha querida sogra Genevieve, eu continuei, entregando a ela a caixa de veludo azul. Para a mulher que sempre diz que eu sou como uma filha e que preza tanto pelo status da nossa família. Um colar que reflete exatamente a sua essência. Genevieve abriu a caixa e seus olhos brilharam ao ver o ouro. Ela colocou o colar imediatamente, desfilando pela sala. Eu sabia que em 20 minutos, o latão barato começaria a reagir com o suor dela, deixando uma marca verdejante no pescoço daquela víbora. É magnífico, Victoria! Simplesmente magnífico! Ela exclamou, fazendo uma mesura para as amigas ricas que a olhavam com desconfiança. E finalmente para o meu marido, Daniel. Eu disse, pegando a caixa do Rolex. A sala ficou em silêncio absoluto. Daniel deu um passo à frente, o peito estufado. Daniel, você sempre diz que o tempo é o nosso bem mais precioso, que o tempo que passamos juntos é o que realmente importa. Aqui está algo para você nunca esquecer o tempo que passou nesta casa. Ele abriu a caixa com as mãos trêmulas. O relógio brilhava sob as luzes da sala. Ele o colocou no pulso com um triunfo que me deu vontade de rir. É perfeito, meu amor. Eu não tenho palavras. Não precisa de palavras, Daniel. Suas ações já dizem tudo. Eu respondi. Eu olhei para a Megan Carter. Ela estava visivelmente irritada por não ter recebido nada ainda. Eu sorri para ela. Não se preocupe, Megan. Eu não esqueci de você. O seu presente virá mais tarde. Ela franziu a testa, confusa, mas Daniel apenas piscou para ela. Eu sabia que aquele era o sinal que eles tinham combinado. 5 minutos depois, como eu previra, o Daniel se aproximou de mim com uma cara de preocupação ensaiada. Victoria, querida, eu bebi um pouco de vinho demais. Vou lá fora tomar um ar e verificar se o portão da garagem está bem fechado. Volto em 10 minutos. Claro, querido, o ar fresco vai te fazer bem. Eu respondi, vendo-o se afastar. 3 minutos depois que o Daniel saiu, a Megan deixou sua taça vazia no aparador. Ela murmurou algo sobre precisar retocar o batom no banheiro. Mas eu vi, pelo canto do olho, o rastro do vestido vermelho dela escapando pela porta lateral que dava para o jardim. O Thompson, que recolhia algumas taças perto de mim, me deu um aceno quase imperceptível. O sinal estava pronto. O palco estava montado. Eu não disse uma palavra. Continuei circulando pela sala, conversando com a esposa de um dos diretores da concessionária sobre as tendências de decoração para o próximo ano. A TV de 75 polegadas, que até então exibia imagens pacíficas de uma lareira crepitante com neve caindo ao fundo, deu um estalo digital. O canal mudou. De repente, o som das cordas de Natal foi abafado por um ruído de respiração pesada e o roçar de tecido. A imagem da lareira foi substituída por um ângulo nítido, em alta definição e infravermelho, de dentro do carro do Daniel. No início, as pessoas não entenderam. Um colega de trabalho do Daniel parou a conversa no meio, com a taça a caminho da boca, franzindo a testa para a tela. Mas o que é aquilo? Alguém sussurrou no fundo da sala. A curiosidade se espalhou como um vírus. O silêncio foi caindo sobre a sala, camada por camada, conforme a imagem se estabilizava.
Lá estavam eles, Daniel e Megan. Não era apenas um flagra, era um documentário sobre a falta de caráter. Eles estavam no banco de trás. E o áudio? O áudio estava cristalino graças ao sistema de som surround da sala. Finalmente! A voz da Megan ecoou pelas paredes, carregada de um deboche que fez o meu pai apertar o copo de uísque com força. Eu não aguentava mais ver você fingindo que ama aquela loira insossa. Sério que ela não desconfia de nada, Daniel? A Victoria! A voz do Daniel saiu com um desprezo que fez alguns convidados arfarem. Ela é uma tapada completa. Está lá dentro bancando a anfitriã perfeita enquanto a gente comemora de verdade. Olha esse relógio, Megan. $10.000. Mas tem muito mais por vir depois que o Harold bater as botas. Eu levei a mão à boca, sentindo os olhos de todos se voltarem para mim. Eu não precisei de esforço para parecer em choque. A náusea que eu sentia era real o suficiente. Meu Deus! Eu sussurrei, alto o suficiente para os que estavam perto ouvirem. O que é isso? Fingi que minhas pernas fraquejaram e meu pai me segurou pelo braço, cumprindo o papel de protetor indignado. Na tela, a cena escalava. Era visceral, suado e humilhante. O Thompson, mantendo o personagem de garçom confuso, fingiu que tentava mexer no controle remoto da TV, mas, acidentalmente, aumentou o volume. Mais rápido, Daniel. Megan gemia na tela, puxando o cabelo dele. Mostra para mim o quanto você me acha mais gostosa do que aquela loira magrela. A sala inteira assistia, em um transe de horror e fascinação. Alguns colegas do Daniel desviavam o rosto. Outros não conseguiam tirar os olhos da bunda branca do meu marido, que agora era o papel de parede oficial da minha ceia de Natal. A Genevieve, que até 2 minutos atrás desfilava com seu colar falso, estava paralisada, com a boca aberta, vendo o filho se destruir em rede nacional privada. Eu não acredito, eu disse, deixando uma lágrima solitária cair. Puro suco de ódio transformado em encenação. Ele disse que ia tomar um ar e verificar o portão. Foi então que o Thompson foi para o lado de fora e cumpriu a parte final. Na TV vimos a luz de uma lanterna potente atingir o vidro traseiro do carro. O susto foi cinematográfico. Daniel deu um pulo, batendo a cabeça no teto. Mas que porra é essa? Daniel gritou na tela, tentando puxar as calças enquanto o rosto dele, vermelho e suado, era focado pela lente da câmera no retrovisor. Senhor Reynolds? A voz do Thompson ecoou pelo jardim e pelas caixas de som da sala, com uma polidez que cortava como navalha. Desculpe incomodar, mas a sua festinha particular está sendo transmitida na TV da casa. O silêncio que se seguiu no vídeo foi absoluto, interrompido apenas pelo som da respiração descompassada dos dois. O rosto do Daniel, projetado em 75 polegadas para toda a elite de Atlanta, era um mapa de puro terror. Ele olhou diretamente para a câmera no retrovisor, a boca aberta como se tivesse acabado de ver um fantasma. Transmitida? Daniel engasgou, a voz subindo 3 oitavas. O quê? Como assim transmitida? Megan soltou um grito agudo, tentando se cobrir com o vestido vermelho que agora parecia um trapo. Daniel, faz alguma coisa! Tira a gente daqui! Ela viu tudo! Todo mundo viu! Cala a boca, Megan! Daniel gritou, tropeçando nas próprias calças enquanto tentava abrir a porta do carro. Na tela, vimos o caos. Daniel empurrou a porta com força, enquanto Megan chorava de ódio, tentando ajeitar o cabelo desgrenhado. Eles saíram do carro como 2 animais acuados, correndo em direção à casa, na esperança vã de que aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Eles não faziam ideia de que, ao cruzarem aquela porta, não encontrariam uma esposa chorando, mas um tribunal inteiro pronto para o veredito. Eu desliguei a TV com um clique seco, mergulhando a sala em um silêncio mortal. Olhei para a Genevieve, que agora tinha uma mancha verde vívida circulando o pescoço onde o colar de latão reagia ao suor do seu pânico. Eu não era mais a loira insossa. Eu era a mulher que tinha acabado de enterrar a reputação de cada um deles com um sorriso triste no rosto. Eu acho que a festa acabou, eu disse com a voz trêmula de mentira, mas com os olhos brilhando de verdade. O estrondo da porta lateral batendo contra a parede de mármore foi o sinal de que os ratos haviam saído do esgoto. Daniel entrou primeiro, com a camisa branca entreaberta, o rosto transfigurado em uma mistura de suor e pânico absoluto.
Ele parecia um náufrago que acabou de ser jogado em terra firme sob um refletor de estádio. Logo atrás, Megan tentava desesperadamente ajeitar o vestido vermelho que, de alguma forma, parecia ter encolhido e se tornado um trapo de quinta categoria. A sala de estar, que segundos antes fervilhava com o áudio sórdido da traição, mergulhou em um silêncio que pesava toneladas. 30 pares de olhos, a nata da sociedade e do setor automobilístico de luxo, encaravam os dois com um nojo que nem o melhor sistema de ventilação do mundo conseguiria purificar. Daniel parou no centro do tapete persa, ofegante, e olhou para a televisão de 75 polegadas. O sinal já havia sido cortado por Thompson, mas o estrago estava cravado na retina de cada convidado. Ele olhou para mim, fingindo um choque que não durou 2 segundos antes de ser substituído pela necessidade patética de salvar a própria pele. Victoria! Alguém armou isso! Ele gritou, a voz saindo fina, quase um guincho. Isso é uma montagem. Hackearam o sistema da casa. Estão tentando me destruir. Eu não disse nada. Apenas me recostei no braço do meu pai, observando o espetáculo. Mas o Daniel, em sua mediocridade, não conseguiu sustentar a mentira sozinho. Ele se virou para a Megan, que tremia ao seu lado, e o seu rosto mudou. A máscara de marido apaixonado caiu, revelando o canalha visceral que ele sempre foi. Foi você! Ele rugiu apontando o dedo na cara da Megan. Foi você que fez isso, sua vadia. Você queria que eu me divorciasse logo da Victoria, não era? Você planejou essa merda para me forçar a sair desse casamento. Megan deu um passo atrás, os olhos arregalados de horror. Eu? Está louco, Daniel. Eu estava lá com você. Por que eu me humilharia assim na frente de todo mundo? Porque você é calculista! Daniel continuou a berrar, enquanto alguns convidados começavam a filmar a cena com os celulares. Você sempre teve inveja da Victoria. Você queria o lugar dela e achou que, se nos pegassem assim, eu não teria outra escolha a não ser ficar com você. Você é um lixo, Megan. Um lixo que eu devia ter deixado na sarjeta onde te encontrei. Lixo? Megan devolveu o grito, a voz carregada de uma fúria ofendida. Eu não fiz nada disso. Você é que me perseguiu durante meses. Você é que dizia que não suportava o cheiro da sua mulher. Eu não te obriguei a entrar naquele carro, Daniel. Você foi por vontade própria, seu broxa. Nesse momento, Genevieve, que estava paralisada no canto da sala tentando esconder a mancha verde no seu pescoço, avançou como uma hiena. Ela não foi em direção ao filho, mas sim em direção a Megan. Sai da minha frente, sua desgraçada! Genevieve berrou, empurrando a Megan com tanta força que ela quase derrubou o suporte da árvore de Natal. Você destruiu a vida do meu filho! Você colocou alguma coisa na bebida dele, não foi? Você drogou o meu Daniel para levar ele para aquele carro. Sai da casa da minha nora! Sai agora, antes que eu te arranque esse vestido decotado barato à bofetada. Mãe, ela armou para mim, Daniel choramingou, aproveitando a deixa da Genevieve. Eu nem me lembro de como cheguei ao carro. Ela deve ter usado alguma coisa. Megan olhou para os dois, para aquela família de atores de quinta categoria, e percebeu que estava sozinha. Ela olhou para mim, esperando talvez um pingo de solidariedade feminina, mas encontrou apenas o meu olhar de aço. Sem dizer mais nada, ela pegou a sua bolsa, que estava jogada num canto, e saiu correndo da casa, chorando de ódio sob as gargalhadas contidas de alguns convidados. Com a amante fora de cena, Daniel e Genevieve se viraram para mim, tentando a última cartada. Victoria, querida, você ouviu. Genevieve disse, tentando recompor a sua dignidade com o pescoço todo manchado de latão. Foi uma armação daquela mulher. Ela queria acabar com o casamento maravilhoso de vocês. O Daniel é uma vítima. Calem a boca! Os dois, eu disse, e a minha voz saiu tão fria que o Daniel deu um passo atrás. Parem com esse teatro nojento. Eu vi, eu ouvi, e todos nesta sala viram e ouviram. Não houve droga, não houve montagem. Houve apenas a revelação de quem vocês realmente são. Parasitas medíocres. Daniel tentou se aproximar, estendendo a mão. Victoria, meu amor. Não me toque, ordenei. Saiam da minha casa. Agora. Daniel, eu vou entrar com o divórcio amanhã cedo. Genevieve e Kyle, peguem o que é de vocês e desapareçam da minha propriedade antes que eu chame a segurança para arrastar vocês daqui.
Não quero ver os rostos de vocês nunca mais. Eles tentaram protestar, mas o meu pai deu um passo à frente com o Thompson. A expulsão foi rápida, silenciosa e humilhante. Eles saíram sob o olhar de desprezo dos convidados. A festa, obviamente, acabou ali. Pedi desculpas aos convidados, mas, estranhamente, ninguém parecia chateado. Eles tinham acabado de presenciar o evento do ano. Na manhã seguinte, o meu celular parecia uma central de atendimento. 42 chamadas perdidas do Daniel. Centenas de mensagens implorando, pedindo perdão, dizendo que a Megan o tinha dopado. Eu não li nenhuma. Bloqueei o número dele com a satisfação de quem apaga um e-mail de spam. Abri o meu computador e a primeira coisa que vi nos portais de notícias locais foi o vídeo. Alguém, provavelmente um dos colegas amigos do Daniel, tinha colocado o flagra na internet. A imagem daquela bunda branca, pulando no banco de trás do carro, devidamente censurada com um emoji de palhaço, já tinha milhares de compartilhamentos. O escândalo foi além da fofoca social. A internet descobriu em minutos que o protagonista era o vendedor estrela da maior concessionária de carros de luxo da cidade. A página da empresa no Instagram estava inundada de comentários. O test drive inclui a diversão no banco de trás? Perguntava um. Os estofos são fáceis de limpar ou vêm com o Daniel de brinde? Dizia outro. Às 10 horas da manhã, a concessionária emitiu uma nota oficial. Os valores da nossa empresa prezam pela integridade e respeito. O comportamento exibido pelo funcionário Daniel Reynolds não condiz com os nossos padrões. Informamos que o mesmo foi demitido com efeito imediato. Eu sorri, tomando o meu café. Daniel estava desempregado, sem crédito e com a reputação destruída. Não perdi tempo. Fui direto ao escritório do meu advogado, Dr. Miller. Não precisamos das fotos do Thompson dos outros dias, eu disse a ele. Use apenas o vídeo da ceia de Natal. A cidade inteira é testemunha da infidelidade pública. Quero ele fora da minha vida até o ano novo. Aproveitei e passei na delegacia de polícia para formalizar o boletim de ocorrência contra o Kyle. Entreguei os relatórios detalhados dos desvios de equipamento. O Kyle não foi apenas demitido por justa causa. Ele saiu da empresa do meu pai acompanhado por 2 detetives. 2 dias depois, a campainha da mansão tocou. Pelo monitor, vi que era a Genevieve. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Usei o intercomunicador. Victoria, por favor, me deixe entrar. Ela implorava, a voz embargada. O Daniel está desesperado. Ele não consegue sair na rua. Ele foi vítima de um golpe daquela Megan. Você tem que reconsiderar. Por favor, também. Retira a queixa contra o Kyle, eu te imploro. Ele é jovem. Ele só cometeu um erro. Não estraga o futuro dele. Eu saí à porta, apenas para olhar para ela de cima do degrau. O futuro do Kyle foi estragado quando ele decidiu roubar a mão que o alimentava, Genevieve. Victoria, como você pode ser tão fria? Ela choramingou, tentando pegar na minha mão. Eu sempre te tratei como uma filha. Eu te amo. Mesmo que você se divorcie do Daniel, por favor, continue a me considerar como sua mãe. Eu sempre estive ao seu lado. Eu olhei para aquela mulher e senti um nojo profundo. Considerar você como mãe, Genevieve? A minha mãe, a verdadeira mulher que me criou, foi uma pessoa honrada. Ela não precisava roubar lençóis de hotel ou planejar golpes no patrimônio dos outros para se sentir alguém. Você não chega aos pés do que ela foi. Comparar você a ela é um insulto à memória de quem realmente tinha caráter. Ela tentou abrir a boca para me xingar, mas eu a interrompi, apontando para a mancha verde que ainda teimava em marcar o pescoço dela como uma coleira de lixo. A maçã não cai longe da árvore, Genevieve. Seus filhos são podres porque você é a raiz de toda essa sujeira. O Daniel é um traidor porque aprendeu com você que as pessoas são apenas degraus. O Kyle é um ladrão porque cresceu vendo você se aproveitar de qualquer oportunidade de conseguir dinheiro fácil. Você não me tratou como filha. Você me tratou como um caixa eletrônico. Mas agora a conta fechou. Você vai se arrepender! Ela sibilou, as mãos tremendo de ódio. Você vai ficar sozinha nessa casa enorme, sem ninguém. Eu prefiro estar sozinha em uma mansão limpa do que cercada por ratos de esgoto como vocês, eu respondi, com um sorriso que não chegou aos olhos. Agora saia da minha frente. Você está pisando na minha grama e eu acabei de mandar dedetizar o jardim. Eu não quero que você contamine o solo.
Antes que ela pudesse dizer mais uma palavra, eu fechei a porta pesada de carvalho na cara dela. O som do trinco se fechando foi o ponto final de um capítulo de 5 anos de humilhação. Fiquei ali, encostada na porta, ouvindo o silêncio maravilhoso da casa. Genevieve ainda gritou algumas obscenidades do lado de fora, mas logo o som dos passos dela se afastando foi tudo o que restou. Eu era a dona da casa, a dona da minha vida, e a rua era o único lugar que pertencia a eles. 6 meses. Foi o tempo exato que levou para o sistema judiciário de Atlanta carimbar o que eu já sabia. Eu estava livre. Voltei a usar meu sobrenome de solteira Victoria Schultz. O divórcio saiu mais rápido do que o Daniel conseguia gastar o dinheiro dos outros, graças ao vídeo da ceia que virou prova pública e incontestável. Ter dinheiro para contratar o melhor escritório de advocacia da região foi o meu melhor investimento. Foi um massacre unilateral. Enquanto os meus advogados eram tubarões prontos para o bote, o Daniel teve que se contentar com um recém-formado de porta de cadeia que ele mal conseguia pagar. Foi patético ver aquele garoto tentando argumentar contra as evidências, enquanto o meu time o triturava em cada audiência. Dinheiro não compra felicidade, mas paga a competência necessária para varrer o lixo da sua vida com estilo. Hoje, eu olho para o espelho e não vejo mais a loira insossa que eles tentaram anular. Vejo a mulher que herdou o faro de tubarão do pai e a coragem de quem não aceita ser coadjuvante na própria vida. A vida dos Reynolds virou um daqueles desastres que a gente assiste com um balde de pipoca na mão. O Daniel descobriu da pior forma que Atlanta não esquece. Nenhuma concessionária de luxo, nem mesmo as de carros populares de quinta categoria, quis associar sua marca ao vendedor da bunda branca. O apelido pegou como uma praga. Depois de meses sendo escorraçado de todas as entrevistas de emprego e de ter a conta bancária raspada pelo divórcio, ele decidiu abraçar o único talento que o resto da cidade conhecia. Agora, ele atende pelo nome artístico de Dan, o Sedutor, em uma boate de striptease de segunda linha na periferia. Ele rebola aquela bunda branca para ganhar a vida, implorando por gorjetas de $10. A Genevieve? A justiça poética foi primorosa com ela. Ela teve que vender tudo o que restava, as poucas bolsas de marca originais que eu tinha dado, para pagar o advogado do Kyle, o que não adiantou nada. O filho prodígio está cumprindo pena por furto qualificado e fraude em uma penitenciária estadual. Sem a minha mesada, Genevieve agora divide um apartamento de 2 quartos com o Daniel. Imagino as brigas diárias naquela cozinha minúscula, o cheiro de mofo substituindo o meu perfume francês, e ela tendo que lavar as cuecas de stripper do filho enquanto reclama da vida que ela mesma destruiu. A Megan desapareceu do mapa. O escândalo do Natal foi o prego final no caixão social dela. As amigas a deletaram da existência. Ninguém queria ser vista com a mulher que tinha fama de devoradora de maridos e que foi exposta daquela forma tão baixa. Ouvi dizer que ela se mudou para uma cidadezinha no interior do Alabama, onde ninguém a conhece, provavelmente tentando dar o golpe em algum fazendeiro desavisado que ainda não tenha acesso à internet. Enquanto isso, a minha vida ganhou um novo ritmo. E, por ironia do destino, o novo compasso começou justamente na concessionária onde tudo ruiu. O dono do local, o Julian, foi um cavalheiro desde o primeiro contato. Ele me ligou pessoalmente para pedir desculpas pelo comportamento do funcionário e para garantir que a nota de demissão fosse publicada. O que começou como um almoço de negócios para discutir o aluguel de um novo showroom transformou-se em jantares que, desta vez, eu não sinto que estou pagando pelo amor de ninguém. Estamos nos conhecendo, sem pressa, sem contratos pré-nupciais de emergência, apenas a leveza de estar com alguém que tem o próprio brilho e não precisa do meu para se iluminar. Às vezes, à noite, sentada na varanda com meu pai e uma taça de vinho, eu reflito sobre essa jornada. É engraçado como a gente busca o amor verdadeiro e acaba encontrando uma fila de interesseiros disfarçados de príncipes. O Daniel achou que eu era o seu bilhete de loteria, mas ele esqueceu que bilhetes de loteria também podem ser cancelados. Eu aprendi que a bondade sem limites é apenas um convite para parasitas, e que o aço que protege o meu coração hoje não foi forjado pelo ódio, mas pela clareza. Eu não fui destruída pela traição. Eu fui polida por ela. Eles queriam o meu dinheiro, mas acabaram me dando algo muito mais valioso, a certeza de que eu sou inabalável. O Natal deste ano vai ser silencioso, luxuoso e, acima de tudo, real, sem joias de latão, sem amantes no jardim e sem hienas à mesa. Apenas eu, as pessoas que realmente me amam
e a consciência limpa de quem sabe que a única coisa que deve ser mantida aberta, daqui por diante, é a porta de saída para quem não tiver caráter para entrar. Muito obrigada por me acompanhar até o final dessa jornada de justiça e superação. Ver a verdade aparecer e o karma agir é o que nos mantém fortes diante das decepções da vida. Se essa história tocou você, ou se você também acredita que o caráter vale mais do que qualquer fortuna, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias emocionantes como esta para você. Assista também aos outros vídeos que estão aparecendo na tela. Um abraço carinhoso, fiquem bem e até a próxima história.